Olá, trader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos. Eu sou psicólogo com experiência na área clínica, empresarial e no ensino superior. E aqui no mercado financeiro eu atuo como trader e também como psicólogo de traders. E hoje eu vou fazer um vídeo que eu não costumo fazer, que é a análise de encerramento do mercado, porque agora há pouco eu estava dando uma olhada no que aconteceu no dia de hoje e fazendo um comparativo com as marcações que eu tinha feito para a análise de abertura desse mercado. Então, entre aquilo que eu tinha definido e aquilo que aconteceu, eu quero mostrar para vocês aí a importância de adotar esse método de pesquisa para que vocês possam é, fazer operações com maior nível de assertividade, tá certo? Então, eu quero compartilhar aqui a minha telinha com vocês, para que vocês possam ter essa noção maior aí do que a gente estava falando. Muito bem. Se você acessou o vídeo onde eu faço a análise de pré-abertura do mercado do dia 11 de março, você verificou que eu tracei um Fibonacci desta mínima até esta máxima e encontrei aqui uma região que fica entre os 76,4% e os 61,8% que eu destaquei nesse retângulo marrom e a região do 38,2% e 23,6% que também eu destaquei com essa cor marrom. A região entre o 61,8% e a região entre o 38,2%, que eu destaquei com esse retângulo amarelo aqui, é uma região onde nós não devemos fazer operações, porque é uma região de média e, em média, o preço pode subir ou descer de uma maneira muito inesperada, ou seja, fora de padrão de comportamento. No entanto, algumas informações elas são bastante importantes e que nos auxiliam a tomar algumas decisões. Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui para que vocês possam identificar um pouco melhor o que acontece. Toda vez que o preço ele se aproxima dos 76,4%, que no caso atualmente está nos 133.500 pontos, o preço, quando chega nessa região, ele tende a retornar para os 61,8% e vice-versa. Quando o preço chega aqui embaixo, ele tende a retornar aqui para cima, fazendo com que essa região seja uma região de maior probabilidade de ter vendas bem-sucedidas aqui e de compras bem-sucedidas aqui embaixo. No entanto, às vezes essa regra ela acaba furando de alguma forma, como aconteceram nesses candles dessa região, mas que encontraram um fundo aonde o preço não conseguiu evoluir. E nós temos aqui um fundo triplo, ou seja, em vez dessa área dos 61,8% ser a área de suporte, o suporte ele acabou acontecendo no preço dos 128.795 que eu marquei com essa linha amarela mais grossa aqui. Na sexta-feira, o preço ele acabou abrindo um grande gap de baixa, né? E ele produziu esse box aqui abaixo da linha dos 128.795, tá? Fazendo com que agora essa linha se tornasse uma resistência. E no dia de hoje, esse preço, ele aqui nessa região dos 50% do Fibonacci, ele bateu para cima e para baixo e não conseguiu sair, se deslocar dessa região próxima aqui aos 50% que aconteceu neste dia de hoje, tá bom? Então, assim como eu havia falado, essa região amarela é uma região muito complicada de se trabalhar, porque o preço ele tende a ficar batendo por aqui. E essas outras linhas que vocês estão vendo aqui são linhas que eu adicionei vendo o gráfico de 5 minutos. Esse gráfico que vocês estão vendo é um gráfico diário, ok? Então, eu vou passar para os 5 minutos para que vocês possam observar aí a razão das minhas marcações.
As marcações foram feitas com relação a este dia aqui, tá? Que foi ali o dia da sexta-feira anterior, onde o gap tinha aberto com mais de 2.200 pontos aqui, e eu fiz a marcação desse fundo, deste suporte aqui, fiz a marcação aqui desta máxima junto com este suporte aqui, e assim por diante. Então, essas foram as marcações principais. E hoje o preço abriu com um gap de 613 pontos, gap de baixa, continuou evoluindo aqui para baixo, e a partir deste momento, ele que aconteceu às 10 horas e 15 da manhã, logo após a abertura do mercado, o mercado acabou trazendo uma reação compradora e acabou respeitando a marcação anterior deste suporte, e depois ele evoluiu e acabou respeitando esta outra marcação aqui, que era uma resistência. E a partir de então ele ficou batendo nessas regiões dos 50% para cima e para baixo, chegando até essa linha do 128,080. Tá? Então, eu estou mostrando esse gráfico aqui, a importância de fazer as marcações no gráfico de candles diário, para pegar uma visão mais macro, e no 5 minutos para poder definir os principais suportes e resistências. A partir dessas marcações, eu venho aqui no ativo atual, essa aqui que vocês estavam vendo era a série histórica, tá? E aí vocês vão ver aqui todas essas marcações com algumas outras marcações que são feitas. Eu sei que o gráfico fica muito poluído, mas não se assustem. Aquelas marcações todas, elas apenas foram transferidas para cá, com exceção das linhas fúcsia e com a exceção das linhas azuis. As linhas fúcsia e as linhas azuis, elas representam as linhas de um indicador chamado corredor italiano. As linhas azuis significam o limite de volatilidade média dos preços por hora, que no dia de hoje foi de 451 pontos por hora, e as linhas fúcsia, elas representam os suportes e as resistências principais do preço. Tá certo? Essas linhas pontilhadas são aquelas linhas amarelas dos 5 minutos, tá? E as linhas tracejadas, as linhas que representam as marcações do gráfico diário, ok? Muito bem. Eu, quando percebi lá no gráfico diário que o preço estava muito próximo aos 50%, logo eu pensei, bom, essa não é uma região adequada para fazermos operações. Então, eu comecei o dia de hoje mais disposto a não operar do que operar, exatamente por conta da região que o preço se encontra, certo? E o mercado abrindo em gap de baixa aqui me fez pensar em um operacional de lateralização que eu chamo carinhosamente de faixa de prata. Como é que ele funciona? Eu coloco uma linha vertical às 9h15 da manhã, tá? Deixa eu aumentar aqui a espessura dessa linha para que vocês possam visualizar um pouco melhor. E eu traço um canal lateral junto à média exponencial de 20 aqui em cima. Deixa eu deixar ela mais retinha possível. E estendo ela até a VWAP diária, que é essa linha branca aqui embaixo. Logo na sequência, eu modifico a cor dessa linha para ficar mais fácil de eu conseguir visualizar, e eu escolhi a cor prata. Poderia ter sido qualquer outra, mas eu escolhi a cor prata. E eu faço preenchimento dessa faixa nessa cor aqui. E aqui eu tenho um operacional de lateralização muito bem definido. Como é que ele funciona? Toda vez que o preço ele sai da faixa de prata e depois ele retorna, ele encontra nessa linha inferior uma resistência e volta a buscar a sua mínima anterior, que no dia de hoje representou
aqui cerca de 300 pontos. Mas geralmente o alvo para essa operação é de 150, 200 pontos no máximo, tá certo? Então, se a gente pegar aqui essa linha do limite de volatilidade, que é essa linha azul, até a linha inferior aqui da faixa de prata, são 180 pontos. Tá? Aquilo que eu falei, de entre 150 e 200 pontos é o suficiente para que a gente possa fazer um trade com mais segurança. Então, dentro desta condição, nós tivemos aqui, tá, oportunidades de fazer trades de venda. Deixa eu colocar na cor vermelha para ficar mais visual aqui para vocês. Quando o preço chegou nessa região, caiu, e depois quando ele voltou para essa região, e a distância entre a linha azul e a faixa de prata é de 180 pontos, um trade de 150 estaria muito bem pago, tá certo? No entanto, essa região aqui é uma região que nós costumamos chamar de região de arame farpado, aonde o preço ele fica batendo entre VWAP diária e média exponencial de 20. Em um mercado onde a movimentação ela está muito errática e não te traz informações boas o suficiente para que você sinta mais segurança para fazer essa operação ela não deve ser feita. Foi o meu caso de hoje, e não deve ser feita por quê? Porque a região entre linhas azuis que nós estamos vendo aqui, eu vou destacar aqui na cor amarela, é uma região que nós chamamos de trap zone, tá? Então, inúmeras informações, elas precisam acontecer para que a gente tenha mais segurança para operar esse operacional, e uma delas, por exemplo, é a taxa de juros e o volume financeiro, tá bom? Então, a gente vê aqui nessa região onde o preço estava se encontrando com a faixa de prata, um volume financeiro maior, o que dava a nós a entender que esse preço poderia subir. Por essa razão, entrar vendido nessa região aqui gerou muita dúvida e uma contradição com relação às barras do volume financeiro aqui embaixo, por isso nenhuma operação foi feita. E essa situação se perdurou até este ponto, às 11 horas e 5 minutos. E eu só fiquei no mercado até às 11 horas da manhã. Tá? Então, neste período, eu não consegui fazer nenhuma operação. Ok? Mas dando continuidade aqui ao vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês o efeito dessa faixa de prata e a continuidade do setup aqui que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Então vamos compreender um pouquinho melhor aqui como que isso acontece. O preço ele ficou forçando essa resistência até que chegou uma hora que ele conseguiu romper. No rompimento dessa resistência, o preço ele tende, na maioria das vezes, a buscar a sua linha oposta. E foi exatamente o que aconteceu. O preço subiu, desceu, depois ele subiu de novo e aí chegou e até ultrapassou essa linha oposta aqui. Quando o preço começa a trabalhar novamente abaixo dessa linha, nós precisamos começar a considerar que esse preço vai buscar a sua linha oposta novamente, ou a média mais forte, e no caso aqui nós tínhamos duas, tanto a média exponencial de 20 quanto a VWAP diária. A mais próxima aqui da linha oposta era a VWAP diária, aonde o preço alcançou. E quando o preço chegou aqui nesta linha inferior, aqui embaixo, tá? É onde a gente vai ter uma expectativa de que esse preço retorne para a sua linha superior. Então, a gente teve aqui um trade bem feito e outro trade até a média. E a sua missão da faixa de prata teria sido cumprida, tá certo? Primeira operação
de uma linha até a sua linha oposta, segunda operação até a média mais forte que se apresentar. Muito bem. Agora vocês estão vendo aqui, vou apagar a faixa de prata, tá certo? Para que vocês não se confundam. E vocês estão vendo aqui a linha azul nessas duas posições, tá certo? Essa linha azul, ela representa o limite de volatilidade do preço. Então, neste momento, o limite ele foi ultrapassado, encontrou a linha fúcsia, que é a resistência principal, que foi super bem respeitada, e alcançou essa linha pontilhada, que era a marcação lá dos 5 minutos, no 128,245. O preço voltou a descer, ultrapassou o limite de volatilidade e quando voltou ele não conseguiu superar novamente. Desceu novamente e testou novamente até que ele conseguiu romper e chegou aqui no 127.927, que era a marcação do diário. Linha tracejada é marcação do diário. E aí ele desceu novamente e voltou a subir e encontrou outra marcação dos 5 minutos no 128,080. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é a precisão e o respeito que as linhas, que o preço faz quando nós fazemos as marcações corretas dos suportes e resistências de uma maneira mais macro lá no gráfico diário e numa maneira mais micro dentro do gráfico de 5 minutos. Infelizmente, hoje, pelo tempo disponível que eu tive para operar, não deu para fazer nenhuma operação, mas vendo agora essa situação toda, eu fiquei bastante feliz pela qualidade das marcações que foram feitas e do respeito que o preço teve em cada uma delas. Caso você não tenha entendido exatamente ou não esteja se lembrando quais são as regiões do Fibonacci, aonde que eu marquei ou não, volta o vídeo, faça suas marcações, porque lá no gráfico diário, os números continuam os mesmos, as linhas, as marcações continuam as mesmas. Então, você pode tirar um print da tela e configurar aí o seu gráfico da mesma forma. Eu não costumo operar gráfico de candles, eu prefiro operar gráfico de Renko, tá? E no Renko, será que tudo funcionou da mesma maneira como funcionou no gráfico de candles? A gente vai ver aqui a evolução também do preço, aqui, ó, 9 horas, e a gente vê que a formação ela foi exatamente igual do que aconteceu aqui no gráfico dos 5 minutos. Tá? Porém, no gráfico de Renko, a gente consegue ter uma visualização do deslocamento vertical do preço mais interessante do que nós conseguimos ver no gráfico de 5 minutos. Eu espero que essa leitura tenha sido interessante para você. Caso você tenha curtido, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Um super abraço e tchau, tchau.